Atividade de casa. Diga o significado de cada um dos símbolos da Páscoa abaixo. Ovo de chocolate, coelho. Na Bíblia fala sobre a Páscoa. Vou pesquisar para ver. Uma hora depois. Amiga, por que você não foi lá em casa? Amiga, porque eu tô pesquisando até agora na Bíblia, onde fala sobre o ovinho de chocolate, coelho. A paz do Senhor, crianças! Está começando mais uma aula do Departamento Infantil da Igreja Assembleia de Deus de Lagoa Seca, no estado da Paraíba. Eu sou a tia Luciana. E eu sou a tia Stephanie. Vocês sabem que dia é hoje? A Páscoa. Eu fico com água na boca só de pensar. Isso mesmo, a Páscoa. Mas essa Páscoa aí que você está falando com ovos de chocolate não tem nada a ver com a verdadeira história da Páscoa. Crianças, vocês também ficam pensando em coelhinho e ovos de chocolate quando se fala em Páscoa? Então fica ligadinho na aula de hoje que nós vamos contar para vocês a verdadeira história da Páscoa. E agora o nosso irmão Davi vai iniciar a aula de hoje fazendo uma oração. A paz do Senhor, crianças. Vamos começar a aula com a oração? Oh, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado por ter dado essa oportunidade, por estar aqui para orar para essas crianças, Senhor. Por favor, Senhor, ajude essas crianças que estão precisando da sua ajuda, estão precisando das necessidades, Senhor. Ensina essas crianças a tua palavra verdadeira, Senhor. Então eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia registra a história da primeira Páscoa no livro de Êxodo, capítulo 12. A Bíblia conta que o povo de Israel habitou no Egito por quase 430 anos e a maior parte desse tempo como escravos. Muito tempo, né, crianças? Os últimos anos desse período foi de dura escravidão para o povo de Israel, porque o faraó que reinava oprimia e escravizava o povo. Mas Deus ouviu o clamor deles e enviou Moisés para ordenar a Faraó que deixasse o povo partir para a terra prometida. Mas Faraó era um homem muito mau e não deu ouvidos às palavras de Moisés. Então Deus enviou 10 pragas. Quem é que lembra dessa história? A última praga era a morte dos primogênitos. À meia-noite, o anjo do Senhor passaria e mataria a todos os primogênitos do Egito. Você sabe o que é o primogênito? É o primeiro filho de uma família. Poxa, ia morrer muita gente, hein? E onde morava o povo de Deus, hein, crianças? No Egito, não é? E agora? Será que eles iam morrer também? Não. Antes que a última praga viesse, Deus instituiu a Páscoa para livrar o povo da morte e também libertá-los do cativeiro egípcio. Daqui a pouco nós vamos contar para vocês como era celebrada essa Páscoa e o que o povo de Deus fez para escapar dessa última praga. Mas antes, vamos ouvir um louvor com as nossas irmãs Vanderlei e Gabi. Elas vão cantar sobre a libertação do povo de Deus do Egito. A paz do Senhor, crianças! No Egito escravo fui, sim, sim, assim. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, assim. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, assim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor.
Páscoa foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída do povo hebreu do Egito. Antes que a última praga viesse, que era a praga da morte dos primogênitos, Deus instruiu Moisés para orientar as famílias que sacrificassem um cordeiro de 1 ano. Esse cordeiro devia ser sem mácula, ou seja, sem mancha, sem defeito, e usasse o sangue desse cordeiro para passar nas portas, em cima e dos lados, a fim de protegê-los do castigo anunciado por Deus. A Páscoa deveria ser celebrada em um jantar familiar, onde um cordeiro seria assado e comido por todos. Na Páscoa, nesse jantar, deveria ter o pão sem fermento, que é o pão asmo, e também ervas amargas. O pão sem fermento representava a pressa do povo hebreu para sair do Egito, já que na noite em que eles foram libertos, foi na noite da morte dos primogênitos, não haveria tempo de esperar a massa do pão crescer. E as ervas amargas simbolizavam todo o sofrimento e a aflição que eles passaram como escravos. Então, à meia-noite, o anjo do Senhor passou, ferindo todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito dos animais até o primogênito de Faraó. Depois disso, Faraó mandou chamar Moisés e finalmente deixou o povo partir. O sangue do cordeiro salvou a vida dos primogênitos e deu libertação ao povo hebreu. Então, essa é a história da primeira Páscoa. Deus ordenou que o seu povo comemorasse a Páscoa celebrando o grande livramento e também a libertação do seu povo. Então, quer dizer que até hoje, quando nós comemoramos a Páscoa, nós estamos comemorando a libertação do povo de Israel? Não, Jesus trouxe um novo significado para a Páscoa. Vamos ver o que diz o versículo de hoje? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Curiosidades sobre a Páscoa. Você sabe há quanto tempo aconteceu a primeira Páscoa? Há mais de 3.500 anos. Muito tempo, né? Você sabe quando Jesus ressuscitou? No dia da Páscoa. Você sabia a origem da palavra Páscoa? Sim, vem do hebraico, Pessah, que significa passagem da escravidão para a liberdade. Então, a história sobre a Páscoa começa assim. Você pode conhecer a Páscoa como um domingo em que um coelho gigante esconde chocolates dentro de ovos de plástico. Mas a Páscoa não tem nada a ver com isso, mas sim sobre o quanto Jesus nos ama e como Deus o enviou para nos salvar. Vocês lembram que os judeus, a família especial de Deus, estavam esperando que um rei viesse libertá-los? Bem, Jesus era este rei, e esta salvação foi toda a razão pela qual ele veio à Terra. Deus já havia livrado os judeus antes, mas dessa vez incluiria todo mundo. Então, uma noite Jesus contou a seus amigos sobre o plano de salvação. Emocionante, certo? Mas falar sobre isso foi triste. Isso porque Jesus iria salvar o mundo morrendo. Todas as coisas maldosas ou ruins que fazemos merecem punição. Ao morrer, Jesus recebeu o nosso castigo. Muitas coisas na vida têm partes boas e partes ruins. Assim como as barras de chocolate são boas, contanto que você escova os dentes depois de comer uma, essa história é realmente muito boa. Enfim, falar sobre o sacrifício deixou Jesus triste, já que ele realmente não queria morrer. Felizmente, podemos falar com Deus quando estamos tristes. Então, Jesus levou alguns amigos ao jardim para orar. No jardim, um homem chamado Judas, que as pessoas pensavam que era amigo de Jesus, veio com algumas pessoas para ajudar a prendê-lo. Pedro, um dos verdadeiros amigos de Jesus, estava tão furioso que cortou a orelha de um soldado com sua espada. Mas Jesus não queria que seus amigos machucassem outras pessoas. Então, Jesus curou a orelha e deixou que o prendessem. Jesus foi levado a julgamento. Um dos homens mais poderosos da cidade, Pilatos, queria deixar Jesus ir, mas muitas pessoas queriam que Jesus morresse. Eles não acreditavam que ele era o filho de Deus ou qualquer tipo de rei. Mesmo depois de todos os milagres que Jesus fez, como curar enfermos e fazer cego ver, eles não acreditaram nele. As pessoas ficaram tão bravas que começaram a gritar. Mate-no! Então Pilatos deixou os soldados pegarem Jesus. Os soldados zombaram da ideia de que Jesus era um rei. Eles colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, então o pregou em uma cruz. Muitas pessoas assistiram, mas nem todos queriam que Jesus morresse. Sua mãe e amigos próximos também estavam lá. Imagine como eles devem ter se sentido. Enquanto Jesus estava na cruz, o sol parou de brilhar por 3 horas inteiras, no meio do dia. Mas aqueles soldados continuavam zombando dele. Eles disseram: se você é realmente o Filho de Deus,
Por que você simplesmente não chama alguns anjos para salvá-lo? Jesus poderia ter chamado anjos para salvá-lo, mas ele nos amou tanto que quis nos salvar. Então, em vez disso, ele orou a Deus. Pai, coloco minha vida em suas mãos. Naquele momento, Jesus morreu. E quando ele morreu, os soldados que acabaram de matá-lo perceberam que ele realmente era o Filho de Deus. Mais tarde, Jesus foi colocado em uma tumba e uma grande pedra bloqueou a entrada. Os amigos de Jesus pensaram que era o fim, mas 3 dias depois, Deus enviou um anjo para rolar a pedra para longe. Não se preocupe, Jesus poderia sair dali sozinho. O anjo moveu a pedra para que todos os outros pudessem ver a tumba vazia. Os amigos de Jesus foram os primeiros a parar perto do túmulo. O anjo disse: Ele ressuscitou. O que quer dizer? Jesus está vivo. Jesus levou nosso castigo e depois provou que ele realmente é o Filho de Deus ao voltar à vida. Agora, se escolhemos seguir Jesus, Deus nos perdoa por todas as coisas erradas que já fizemos, porque Jesus já levou o nosso castigo. E essa é a história da Páscoa. Mas não é só isso. Aqui está uma versão rápida do que aconteceu depois que o anjo contou as boas novas. Os amigos de Jesus ficaram com medo. Jesus apareceu para eles. Eles viram suas cicatrizes. Era realmente ele. Agora, eles poderiam compartilhar as boas novas também. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Ele voltou para o céu e, a melhor parte, ele prometeu voltar algum dia para que todos os que o seguem possam estar com ele. Crianças, antes de Jesus morrer, ele também comemorou a Páscoa na última ceia com seus discípulos, onde repartiu o pão e tomou o vinho. O pão representava o seu corpo e o vinho o seu sangue que seria derramado por nós. Não comemoramos mais a Páscoa como os judeus comemoram, porque Jesus ele trouxe um novo significado para a Páscoa, a libertação da escravidão do pecado. Antes, eles comiam pães sem fermento, ervas amargas e o cordeiro. E hoje, nós participamos da Santa Ceia, onde nós relembramos o sacrifício do Senhor através do pão e do vinho. E já não é necessário mais sacrificar nenhum cordeiro, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito. Muitos esperam ganhar chocolate na Páscoa. É muito bom ganhar presentes, não é? Mas o maior presente Jesus já nos deu. Ele deu a sua vida por nós e através da sua morte nós temos vida. E pela sua ressurreição, ele nos deu uma nova vida, uma vida liberta da escravidão do pecado. O que a Páscoa nos lembra? Perdão dos pecados. Todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Só Jesus pode perdoar pecados. Ele é o único Salvador. Amor sem igual. O amor de Deus é tão maravilhoso que fez ele entregar seu único filho para morrer em nosso lugar. Sacrifício verdadeiro. Todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Só Jesus pode perdoar os pecados. Ele é o único Salvador. Comunhão perfeita. Estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas Jesus nos reconciliou com Deus. Hoje nós temos comunhão com Deus através da salvação em Cristo. Obediência sem limites. Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou, se fez homem e se entregou em nosso lugar. Alegria completa. A alegria que nós temos na ressurreição de Jesus, a alegria de uma nova vida que Ele nos dá através da salvação e a alegria de pertencer a Jesus. Hora da atividade! Na nossa primeira questão, vocês vão pintar os desenhos e circular apenas aqueles que fazem parte da verdadeira Páscoa. Na nossa segunda questão, é para você colocar as palavras nos espaços corretos e descobrir a frase. Na nossa terceira questão, vocês vão decifrar o versículo, substituindo as imagens abaixo pelas palavras correspondentes. Não se esqueçam que a nossa atividade está disponível em um link abaixo do vídeo. Faça com capricho, hein? A paz do Senhor, crianças. Vamos orar terminando nossa aula? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma aula do Departamento Infantil.
onde aprendemos sobre o teu sacrifício na cruz para nos salvar. Muito obrigado pela vida e pelas bênçãos derramadas. Em nome de Jesus, amém. E essa foi a aula de hoje. Desejamos a todos uma feliz Páscoa e continua ligadinho acompanhando nossos vídeos, hein? E não deixem de curtir e compartilhar os nossos vídeos com seus amiguinhos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor!